É isso mesmo, estamos de volta com o Canal Esportes. Acompanhe a reprise deste programa no decorrer do dia na grade da sua TV Mar, canal 25, emissora da organização Arnão de Melo. Estamos ao vivo também pelo portal gazetaweb.com e você tem as mensagens para poder mandar para o nosso WhatsApp. Lembrando que o programa é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, de 11h30 até meio-dia, tá certo? Com reprises no decorrer do dia. Hoje nós temos as atrações aqui no programa, como nós já anunciamos, o Antônio Corvelo, que é fisioterapeuta, que daqui a pouco vai explicar o que é osteopatia. Ele já trouxe, inclusive, essa explicação em outros momentos, mas vai ser muito importante reforçar como funciona. E o Jamil Fonseca, que tem um projeto muito bacana, ele que coordena o projeto Meninos de Alagoas Futsal, né? Explicando exatamente das competições e como anda exatamente a estrutura do futsal aqui em Alagoas. Eu tenho o prazer de convidar agora, direto do Rio Grande do Sul, mais precisamente em Porto Alegre, um cara que realmente entrou no meu ciclo de amizade diante da minha participação em outros momentos como repórter. Ele é dirigente, já assumiu o cargo de diretor de futebol das equipes do ASA e do CSA aqui em Alagoas e hoje exerce essa função no Rio Grande do Sul. Elias Mansur, grande prazer, muito obrigado inclusive por participar conosco. Você está em Porto Alegre e venha participar com a gente dessa discussão. Nós colocávamos no bloco anterior o seguinte assunto: a reestruturação do esporte e do futebol de uma maneira geral, seja no futebol de campo e no futsal. Como é que você poderia fazer uma análise mais aprofundada a respeito desse cenário? Muito obrigado pela presença. Viderlan, antes de qualquer coisa, agradecer o Canal Esportes, a TV Mar, pela participação. Um abraço a ti, que além de um amigo, é um muito competente, uma pessoa sempre atualizada, com um feeling muito apurado. Abraço também ao Antônio, ao Jaiminho, tá? E, assim, quanto à reestruturação pós-pandemia, né, seria o tema, né? Eu acho assim, nós estamos num momento muito delicado, muita gente opinando sem ter o conhecimento de causa, certo? E eu acho que nunca foi tão necessário os departamentos de um clube, seja ele de futsal, seja ele de futebol, de qualquer esporte, enfim, estarem devidamente alinhados. Hoje, eu como executivo de futebol num clube, eu não posso dar um passo sem consultar o meu diretor médico. Eu não posso dar um passo sem consultar a minha área financeira. Ainda ontem eu conversava com o Júnior Chávari, do Atlético Mineiro, que trabalha direto com o Alexandre Matos, lá na sala dele, e ele estava preocupadíssimo com o custo dos testes do Covid. O orçamento, eles têm que testar toda hora, são 70 e poucos profissionais, e tem que testar, não adianta, não tem jeito, sabe? Então, os departamentos vão ter que estar muito alinhados. E, outra coisa, departamento jurídico, como é que eu vou tomar uma decisão hoje num clube que possa gerar um passivo para o clube depois, sabe, uma questão jurídica? Agora, felizmente, na MP que saiu, nós podemos fazer um contrato de 30 dias, por exemplo, para terminar uma competição. Então, é muito delicado, esse momento tem que ser muito avaliado. Eu acho que hoje, aqui, o Brasil, meu modo de ver, são 15 países, certo? Regiões com climas típicos, condições sanitárias típicas. Então, tem que ser muito avaliado e acho que vai ter que retornar, porque a gente sabe o que um jogo envolve de empregos e tudo, mas tem que ser com uma gestão muito boa. Nunca se precisou tanto de gestores como nesse momento. Essa é a minha avaliação prévia, vendo de casa, não acompanhando de cima. Aqui no Rio Grande do Sul eu estou acompanhando tudo, cada detalhe. Agora, por exemplo, eu não estou em Alagoas para saber como vai acontecer aí, né? Aqui, inclusive, Mansur, passando a informação, já temos algumas datas de retorno que a CBF estipulou, né? Dia 8, Campeonato Brasileiro, dia 26, o retorno da Copa do Brasil, mas Campeonato Alagoano ainda não se fala. O que se cogita é que o campeonato pode ter um andamento e seu encerramento em dezembro, diante dessa medida provisória que você colocou, que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que dá direito aos clubes na contratação de atletas por 30 dias. Mas, Mansur, é muito importante quando se fala exatamente de uma reestruturação, nas pessoas, nos personagens. Eu tenho aqui, por exemplo, o Antônio Corvelo, que é fisioterapeuta, que tem uma grande capacidade, já passou nas mãos dele jogadores como Léo Gamalho, que ainda é, por exemplo, atendido por ele, o próprio Zé Carlos, que você conhece, porque você também viu atuando aqui no futebol de Alagoas quando você foi dirigente do ASA do CSA, e o Jamil Fonseca, que também trabalha no futsal, e todos nós aqui estamos entendendo, ou tentando entender, uma realidade que o futebol brasileiro hoje expõe diante dessa pandemia. Não
sei se vocês concordam, que é a falta de uma estruturação adequada, que lá atrás já existia e com esse período de pandemia ficou mais exposta. Essa falta de estruturação em alguns segmentos no futebol brasileiro. Não é isso, Jamin? Não é isso também? Mansur e Jamin, por favor, e Antônio Curvelo. Isso, e eu fico aqui pensando como é que o futebol amador, como é que o futsal amador vai passar por essa dificuldade, porque vocês percebem que o futebol profissional está passando por uma dificuldade incrível. Os clubes grandes, que têm uma estrutura grande, estão conseguindo andar. Clubes pequenos não têm estrutura para poder pegar todo mundo, os funcionários, teste com todo mundo, comprar testes, fazer. Então, assim, aí eu fico imaginando como é que o futsal amador e o futebol amador vai passar por isso tudo. Então, é uma dificuldade imensa que a gente fica sem um pouco de perspectiva do pode vir para o futuro aí. Porque eu tenho hoje amigos profissionais que só vinham do futsal amador que estão passando por muita dificuldade. E tem muitos jogadores do futebol profissional, o Mansur conhece também, o Antônio Curvelo também sabe, que está passando pela mesma dificuldade, com essa incerteza, né, Antônio Curvelo, também? Tem aumentado também, um abraço ao Mansur, tem aumentado também muito o nível de ansiedade dos atletas. A gente chega para fazer uma avaliação com atletas ansiosos, com medo, travado mesmo. A gente vai pegar, não é nem questão física, às vezes é questão emocional, ligado diretamente, sem saber o que vai acontecer, sem saber como agir. Até no treinamento mesmo eu percebo que eles estão um pouquinho receosos para dar o máximo. Então, a gente tem um pouquinho, como o professor falou aqui, muitos clubes grandes têm estrutura para fazer isso. Tem profissionais adequados para... E os clubes pequenos? E aqueles que não têm estrutura nenhuma. Aqui em Alagoas mesmo, a gente vê CSA e CRB sobressaindo sobre os outros. E os outros clubes? Jaciobá, CSE. O Mansur conhece bem essa realidade daqui desses clubes menos estruturados. Ele falou que inclusive entrou em contato com o pessoal do Atlético Mineiro, mas a realidade aí no futebol gaúcho também não é tão diferente da nossa nesse sentido, não. As equipes menos estruturadas estão sofrendo mais, né, Mansur? Assim, Viderlan, primeiro, assim, contribuindo com o Jaiminho aí, a CBF, que é campeã mundial de futsal aqui, está parada. Está completamente parada, tá? Que teria recurso para voltar, está parada. Sabe? Então, é complicado, imagina a situação mesmo. Vamos traçar assim, um paralelo, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, os clubes com pouca estrutura, que seriam os clubes do interior, na primeira divisão do Campeonato Gaúcho, eles recebem uma cota de 1.300.000 para fazer 4 meses de futebol, certo? E estão passando dificuldades. Eu imagino a nossa realidade, eu falo nossa com propriedade, porque Alagoas é minha segunda casa e eu não escondo da minha família, que eu, por mim, morava em Alagoas, definitivamente. Tá? Eu vou falar a realidade, a última realidade que eu tive aí. Nem vou citar o Sergipe, que foi meu último clube, vou citar o Asa. Eu tenho certeza que hoje, através do Thiago, do Barbarotti, o CSA e o CRB têm condições plenas de jogar o brasileiro. Agora, nós transferindo para a realidade do campeonato alagoano, eu vou citar o Asa, com um departamento médico extremamente competente, que sempre teve, não tenho certeza que não tem condições de estar testando atletas. E se não tem condições de estar testando, como é que vai voltar? Sabe, o clube não vai poder contrair uma dívida grande. Eu não sei as ações que a federação, através do Felipe, pode estar tomando, eu estou desinformado mesmo, eu não vou opinar então, mas eu acho muito difícil um retorno antes desse período. Se estão cogitando dezembro, quem sabe um calendário já emendando, né, os 2 anos, misturando as divisões, fazendo alguma coisa nesse sentido, algo parecido com o que o pernambucano faz, por exemplo, sabe, seria uma saída, quem sabe. Eu acho que em nível orçamentário, eu acho muito difícil mesmo. E não é falar, desabonar, realmente os recursos são menores, né, Viderlan? São muito menores. Eu quero que, inclusive, pedir aqui o Antônio Curvelo para dar uma passada nessa reta decisiva aqui do programa. Eu acho que um programa como esse nós poderíamos passar aqui 1 hora, poderíamos passar 2, falando de temas assim tão abertos, mas ao mesmo tempo temas tão atuais, com elementos que o Mansur trouxe, que você, Antônio Curvelo, está colocando, que o Jaminho Fonseca está colocando aqui sobre o futsal, que eu acho que tem interesse sim da sociedade, porque muita gente não sabe o que é que vai ser o dia de amanhã, não sabe o que é que vai ser, por exemplo, em agosto, com o retorno das competições, não sabe como estará em dezembro,
membro, ou seja, tudo se transformou numa incógnita do futebol brasileiro e no esporte brasileiro de uma maneira geral. Osteopatia, vamos falar um pouquinho da área que você domina, Antônio Curvelo. Explica pra gente a importância para o esporte dessa sua área também, que é uma área que você atua bastante com atletas profissionais. Bom, a osteopatia ela ficou conhecida mundialmente através do Zidane na Copa do Mundo de 98, onde o osteopata fazia o acompanhamento diário dele e ele tinha um problema no tornozelo e problema de tendinite e bursite e com o acompanhamento da osteopatia ele conseguiu acelerar o processo e ele não se lesionou de jeito nenhum e se estendeu por longos períodos, 99, 2000, e ele conseguiu jogar, inclusive grandes clubes como Real Madrid, eles têm osteopata, a própria seleção brasileira com o Bruno Maziotti, grande profissional, que hoje é coordenador lá do Paris Saint-Germain, ele é osteopata. Então, a osteopatia está ganhando espaço. O que é a osteopatia? É uma metodologia baseada na anatomia e fisiologia. Olha. Então, ela consegue, com pouco tempo, ter resultados que antes era que a gente chama de tratamentos intermináveis, seja em uma clínica, seja em clubes ainda um pouco, não digo arcaico, eu digo desatualizado. Sim, verdade. Então, o que é que acontece? A osteopatia, que é a terapia manual, ela chega para dar um novo formato, uma nova cara à fisioterapia. E eu costumo até dizer, Viderlan, várias pessoas, vários atletas perguntam emocionalmente e a gente não pode julgar se é uma dor emocional. Por quê? Os atletas às vezes estão cansados de fazer 1 mês, 2 meses, 3 meses de fisioterapia sem melhorar. Então os caras emocionalmente estão esgotados de rodar com tantos profissionais e nenhum dá o resultado para ele, um resultado positivo que ele venha eu pude acompanhar lá no Bahia, lá quando eu passei em 2017 lá, atleta como o Maicon Leite mesmo, que chorou, que não conseguia jogar, que não conseguia, porque não tinha profissional que fizesse com que ele sentia muitas dores, tornozelo, joelho, muitas lesões acompanharam, então dificultou o processo. Então a gente tem que ter cuidado ao julgar se é uma dor emocional. Então a osteopatia está para profissionais, né? Tá aí para a gente avaliar o cara como um todo e dar resultado que o cara quer, conseguir jogar o ano todo. Eu tenho, por exemplo, atletas como o Zé Carlos mesmo, tem 2 hérnias de disco na lombar. Olha, e o Zé Carlos... Isso é notícia não. Você sabia disso, Mansur? Que o Zé Carlos tem 2 hérnias de disco? Não, você imagina se não tivesse, hein? Pois é, né, Jamil? Pois é. Então o Zé conseguiu jogar sem ter grandes preocupações na lesão na coluna. Então a gente está aí para mostrar um novo formato, uma nova cara para as pessoas que não conhecem a verdadeira fisioterapia. Até então as pessoas só conhecem aquela fisioterapia do choquinho, aquela fisioterapia do forno de bia, bem antigo, gelo. Então a gente está aqui para a gente mostrar resultados. Isso é muito bom. Jaminho, eu gostaria que você desse uma passada no futsal, para poder também passar um pouquinho essa situação para o Mansur, que ele tem como parâmetro também hoje um grande conhecimento no esporte. O futsal hoje precisa se organizar. Falar em osteopatia, falar em fisioterapia, por exemplo, no futsal alagoano hoje, está muito longe de acontecer, a utopia. Muitos times hoje trabalham sem essa realidade. Até pela estrutura, né? Porque aqui no estado a gente não tem nenhum time profissional. Então a gente às vezes é treinador, fisioterapeuta, é pai, é psicólogo, a gente faz um trabalho, tenta fazer um trabalho em um contexto geral, porque tudo se tem custo. A gente hoje treina em 2 quadras, que a gente tem que alugar essas quadras. A gente tem crianças carentes também no projeto da gente. A gente tem porque assim, é um projeto mantido pelos pais. Então assim, se não tem como se manter, a gente não tem como andar. Então assim, a gente tem muita criança bom de bola. E outra coisa, para começar no futebol, tem que começar no futsal. Com certeza. Todos os grandes atletas aí começaram no futsal. Não tem para onde correr. Então quando o pai chega para mim e pergunta, professor, ele deve contar no futsal ou no futebol? Cara, se puder, faz os 2. Mas o importante é que ele comece no futsal. Então assim, para a fisioterapia hoje é muito difícil, a gente não tem como pagar uma pessoa para estar conosco, porque é caro. Então, assim, quem sabe fazer até um convênio com alguma faculdade para que os estudantes comecem a vir, a estar conosco para quando viajar. Até nessas viagens mesmo que vamos, nenhum clube tem. Aqui no Nordeste eu não vejo nenhum clube ter, mas o futsal de fora, tipo do Fluminense, o futsal do Flamengo, todos é um clube estruturado. O futsal do Corinthians, hoje, do sub-6 do Corinthians ao adulto é a mesma estrutura.
mesma estrutura. Então, para quem está trabalhando ali é muito bom, tem um fisioterapeuta, tem um médico, tem um massagista, então você consegue trabalhar melhor, isso aí não tenho dúvida. Mas a gente tenta fazer de tudo para que o futsal da gente continue crescendo. E a gente vem numa briga grande, com profissionais aqui, a gente está tentando e eu tenho certeza, eu digo, futuramente, acho que quando eu estiver quase parando, eu quero ver o futsal daqui forte. O meu pensamento é esse. Temos profissionais, temos atletas, precisamos um pouquinho mais de apoio em relação à estrutura, de ter alguém que diga, bicho, tem aqui essa quadra, vai treinar lá, tu tem tantos dias, mesmo sabendo que é um pouco mais complicado, porque hoje o futsal invadiu Maceió. É muita gente futsal. É verdade. Não é que não faça futsal, faça, mas não deixe de fazer o futsal. Do espaço curto, você toca muito mais vezes na bola do que no futebol, porque no futebol você toca poucas vezes na bola, pelo espaço maior, então não deixe de fazer futsal, porque o futsal é o início para tudo. Mansur, por favor, você. Cadê o nosso Elias Mansur? Você está conosco. Pode falar, Elias. Infelizmente eu fiquei sem som durante a fala do Jaiminho. Não chegou para mim aqui. Em linhas gerais, ele explicou o seguinte, que nós temos a capacidade de transformar os nossos clubes em clubes mais estruturados, para que daqui para frente o futsal de Alagoas passe a entrar também no hall de outros esportes, como o futsal, por exemplo, que está sendo bastante praticado, e que, se nós olharmos direitinho, toda a escola pública tem um ginásio de esportes. E que é de lá, de berço, que as crianças começam, através do futsal, a colocar em prática a sua paixão pelo futebol. Foi isso em linhas gerais, entendeu, Mansur? Tá certo, não. Eu concordo. Aqui no Sul funcionou muito bem a questão dos clubes serem clubes empresas, desde sempre. A CBF é bancada pela Tramontina, sabe? Tem o Passo Fundo, é bancado também por empresas. Então, assim, esses clubes, eles prosperaram, porque com o modelo de gestão empresarial, que eu acho que os clubes de futebol profissional, alguns vai se fazer necessário aderir, porque não tem mais condições de ser gerido, não no modelo amador, mas no modelo institucional, que se chama, aquela questão política do clube. E aqui funcionou muito bem no futsal isso, porque aí tu atrai investidores, tu aumenta a receita, logo monta times mais fortes, né? A gente vê que a CBF disputa Mundial, disputa Libertadores, disputa tudo. Santa Catarina é um berço hoje do futsal muito grande, também bancado por empresas. E esse é o caminho que eu vejo, Viderlan, Jaiminho, Antônio, porque não tem saída, não tem como a gente fazer milagre. Hoje nós temos que pegar e profissionalizar todo o esporte em geral, não tem mais caminho, não tem outro jeito. As pessoas são abnegadas, eles ficam botando às vezes recursos do bolso, e isso tem que acabar. Sabe? Então, assim, no futsal aqui funcionou muito bem. Eu vejo como alguns clubes de futebol tem um preconceito ainda, principalmente dos clubes de massa, embora o Botafogo esteja aderindo, vejo que é um caminho sem volta para o futebol profissional também. Sabe? No futsal eu já vi aqui que realmente funciona muito bem. Mansur, eu quero agradecer sua participação, muito obrigado por enriquecer esse debate. Gostaria já, inclusive, de público, de convidá-lo outras vezes, tá certo? Para nesse período aqui de transição, que nós estamos vivendo um fato que nós nunca vivemos na nossa vida, né? Mas para que você voltasse outras vezes, para poder engrandecer os nossos debates. O Canal Esportes vai ser sempre com esse perfil, trazendo os assuntos, os temas e a opinião de profissionais das mais diversas áreas, para no final das contas fazer aquilo que é mais importante, dar a nossa contribuição para a sociedade. Muito obrigado, Mansur. Boa sorte para você no Rio Grande do Sul. Um abraço para a família aí em Porto Alegre e conte sempre com seu amigo aqui, tá certo? Um abraço para vocês também, Viderlan. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Rapaz, Elias Mansur. Eu quero também agradecer, Jamin, sua participação. Acho que hoje também deu um ganho, né? Quando trouxe no futsal uma possibilidade muito grande de cenário para que a gente possa ter o parâmetro do nosso estado, das nossas equipes. E eu gostaria de agradecer, gostaria que você também deixasse um recado para os nossos telespectadores, vendesse o seu peixe aqui exatamente nesse finalzinho de Canal Esportes. Pessoal, continua acreditando aí, continua acreditando no esporte, continua acreditando que o esporte está como aquela bagagem para o começo de tudo. Então, é importante mais. Tenta fazer sempre algo que a criança ela se movimente, tanto com os pés, com bola, como também na parte física. Não faz só físico com a criança. Então, estamos juntos aí. A Malf está aí para que, quando voltar, a gente está junto para tentar evoluir o futsal de Alagoas.
Antônio Covello, muito obrigado, irmão, também. Tecnicamente foi fantástico a sua participação, a sua contribuição aqui ao Canal Esportes de hoje. Muito obrigado, deixe sua mensagem no finalzinho. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui ao lado desse grande profissional, você mesmo, esse programa que tanto passa muita informação pertinente ao esporte, que eu acho importante o esporte amador ser valorizado também. Então, agradeço a todo mundo que está em casa por ouvir um pouquinho do que eu sei através da fisioterapia esportiva, através da osteopatia e poder ajudar pessoas. E dizer que o melhor remédio para a coluna, seja um remédio para o corpo, é o exercício físico. Então, por mais que eu faça a minha terapia sem exercício, não vai. Então, movimenta, faz o exercício em casa, se movimenta. Então, faz o que gosta, faz o que dá prazer, correr, pular corda, fazer uma atividade para que o seu corpo possa responder de forma eficaz. Né? É verdade, é verdade. Bom, assim nós vamos encerrando esta edição do Canal Esportes. Gostaria de ficar mais tempo com essas férias aqui. Passaria o dia inteiro debatendo com todos eles, mas amanhã eu te faço já um novo convite. A partir de 11h30 da manhã, teremos uma nova edição com mais personagens, com mais debate e tudo aquilo que é de interesse para você, apaixonado pelo esporte. Grande abraço. Acompanhe a nossa reprise. Fique com Deus e até amanhã. Pois é, você.